Oi turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa 34ª semana de aula. Hoje faremos português na apostila. Vamos começar uma unidade nova na página 27, unidade 11, a ciência do futuro. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre gentílico, ou seja, adjetivo pátrio, né? Então a professora disponibilizou um jogo bem legal para vocês estarem treinando os adjetivos pátrios, tá? Agora sim, unidade 11, a ciência no futuro. Você já imaginou como será o futuro? Que tecnologias serão desenvolvidas? Quais serão os avanços científicos? Neste capítulo, você poderá imaginar o futuro. Então, eu quero que vocês observem essas imagens que mostram ali alguns objetos, alguns veículos do futuro. Seção Diga Aí. Eu quero que vocês então façam uma conversa em família, tá? Atividade número 1. Em sua opinião, a tecnologia trará somente mudanças positivas? 2. Que avanços científicos você imagina que teremos futuramente? E 3. Com o avanço tecnológico, como você imagina que serão as relações entre os seres humanos? Então, é bom vocês refletirem e também trocarem opiniões com as pessoas da sua família, tá? Imagine só, você já teve alguma ideia mirabolante de como tornar um objeto que existe na atualidade melhor e mais eficiente? Pense um pouco e desenhe um objeto do futuro. Lembre-se de dar um nome a ele e indicar sua utilidade. Então, vocês vão pensar em algo, vão criar algo para o futuro, vão dar um nome a ele e vão descrever ali para que ele serve, tá? Clique no texto manual. Então, manual é um gênero formado por textos com funções variadas. Expor informações e dar instruções sobre um dispositivo, orientar procedimentos de trabalho ou auxiliar o leitor na solução de problemas. Um cientista desenvolve e sistematiza conhecimentos adquiridos por meio de pesquisa, observação e experimento. Existem muitos personagens cientistas. Você conhece algum? Então, número 1. Leia alguns trechos do manual do cientista do Franjinha da turma da Mônica. Oi, leitor! Não é nada fácil ser o cientista da turma. Tem sempre alguém pedindo para eu consertar um brinquedo ou explicar como funciona alguma coisa. Por isso, a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo da ciência. Agora, que tal descobrir o cientista que existe em você? Assinado Franjinha. Então, ABC das invenções. A aerodinâmica é a ciência que estuda a força do ar sobre qualquer coisa que esteja em movimento. Os engenheiros usam as leis da aerodinâmica na hora de projetar aviões e carros. A aeronáutica é o estudo das viagens aéreas e das aeronaves. Android é um robô com forma humana. Condutor elétrico, material por onde pode passar uma corrente elétrica. Filamento é um fio fininho de metal que fica dentro das lâmpadas elétricas. Ele acende quando é aquecido pela corrente elétrica. Fonógrafo é um aparelho antigo que toca sons gravados em discos metálicos. Corrente elétrica é a passagem de energia elétrica através de um condutor elétrico. Ficção científica, história imaginária baseada em temas científicos. Hidroavião, avião capaz de decolar e pousar na água. Ímã, objeto que atrai certos objetos metálicos. Isolante elétrico, objeto que não deixa passar corrente elétrica. Patente é um documento que prova quem é o dono de uma invenção. Robô, máquina programada para realizar várias tarefas. Robótica, técnica de construção de robôs. Motor, aquilo que movimenta uma máquina. Motor a combustão, tipo de motor usado em carros e aviões e funciona com combustível. Teste seus reflexos. Se alguém encosta o dedão no fogo sem querer, o que faz? Tira logo o dedão de lá. E quando espeta o dedo no espinho, encolhe o braço rapidinho.
Essas reações são chamadas de reflexos. Os reflexos são movimentos que a gente faz sem pensar para defender nosso corpo de perigos. Você quer testar os seus reflexos? Então peça para um amigo bater uma palma bem na frente dos seus olhos e tente não piscar. Piscou? Tente de novo e de novo. Então esse é um reflexo que eu quero que vocês vão tentando para vocês terem essa ideia do que é reflexo, tá? No final, você vai ver que é quase impossível não fechar os olhos, porque os reflexos acontecem sem que a gente tenha controle sobre eles. Outro reflexo fácil de testar é o do tendão do joelho. Se você der uma batidinha de leve neste tendão, a sua perna mexerá. Isso acontece porque com a pancadinha, o músculo se contrai automaticamente. Para fazer esse teste, tome cuidado. Não vá pedir para a Mônica bater, hein? Número 2. As páginas que você leu indicam que o manual está dividido em partes marcadas por diferentes títulos, está organizado em apenas uma parte, traz definições científicas, conta a história de como Franjinha se tornou cientista ou propõe experimentos. 3. Inicialmente, Franjinha apresenta ao leitor uma justificativa para a criação de seu manual. Que justificativa é essa então? Por que ele criou esse manual? 4. Que gênero é usado para apresentar essa justificativa ao leitor? É uma notícia, uma carta ou uma fábula e o porquê? 5. Que informações são encontradas na seção ABC das invenções do manual do Franjinha? 6. Qual é o gênero textual das explicações apresentadas em ABC das invenções? Que manual é esse? 7. As palavras dessa seção seguem alguma ordem e, se sim, que ordem é essa? 8. Releia o título dessa seção do manual, ABC das invenções. Letra A, o que as letras A, B, C indicam, e B, o que significa das invenções. 9. A seção Teste seus reflexos. Explica como acontecem os reflexos no corpo, conta como o reflexo foi descoberto, propõe experimentos e ensina a realizá-los ou propõe um jogo e ensina a realizá-lo. Os modos verbais indicam a forma como o interlocutor se relaciona com a ideia que quer expressar. Então, eles são classificados em 3. Imperativo, a ação verbal expressa ordem, pedido, conselho ou instrução. Por exemplo, guarde os livros agora. Indicativo, a ação verbal expressa certeza, ou seja, envolve um acontecimento dado como certo. Por exemplo, eu guardo os livros. E subjuntivo, a ação verbal expressa dúvida, possibilidade ou hipótese. Por exemplo, espero que ele guarde os livros. Sabendo disso, modos verbais, atividade número 1, releia um trecho do manual. Você quer testar os seus reflexos? Então peça para um amigo bater uma palma bem na frente dos seus olhos e tente não piscar. Piscou? Tente de novo e de novo. Letra A. As palavras em destaque são substantivos, adjetivos ou verbos. B. Essas palavras expressam instruções, avisos ou sugestões. 2. Assinale as frases cujas formas verbais estão no modo indicativo, ou seja, expressam certeza. Então, vocês vão fazer a leitura ali das frases e vão marcar apenas aquelas que indicam certeza, tá? 3. Assinale as frases cujas formas verbais estão no modo subjuntivo, ou seja, expressam possibilidade, talvez, tá? Então, façam a leitura e marquem somente aquelas frases que mostram, então, possibilidade. 4. Reescreva as frases, substituindo as formas verbais em destaque por outras que indiquem certeza. Faça as alterações necessárias. Então, vocês vão fazer a leitura dessas frases e vão transcrever ela, fazendo com que ela fique, então, como uma certeza, tá? 5. Reescreva as frases, substituindo as formas verbais em destaque por outras que indicam ordem ou pedido. Então, novamente, vocês vão fazer a leitura dessas frases e vão
transcrever elas, mudando então o sentido delas, tá? Nesse caso é para ordem ou pedido. E por hoje é só. Então, pessoal, caprichem na letra, realizem todas as atividades e qualquer dúvida a professora estará à disposição. Beijos e até amanhã!